7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver nos acompanhando, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui no canal Direita no Brasil. Eu me chamo Mário Robert, todos os dias eu estou aqui trazendo novidades de tudo que está acontecendo na política, tá? São lives diárias, de domingo a domingo, sempre ao meio-dia, na hora do almoço aí, onde você estiver, você está nos acompanhando, tá? Coloca o número do seu like na frente da sua mensagem, cidade, estado ou país que você nos vê, para que nós saibamos aonde a nossa voz está alcançando, tá bom? Deixe seu like, compartilhe em todos os grupos que vocês fazem parte, pois os nossos canais estão sofrendo boicotes diários, né? O nosso alcance está sendo muito, mas muito reduzido aí. Vocês sabem o porquê, a gente nem precisa estar falando aqui, mas a gente conta com a sua ajuda para compartilhar realmente. Nós estamos aqui com dois patriotas que têm lutado muito pelo Brasil. Eu vou começar aqui com o nosso convidado, Caivano, seja bem-vindo mais uma vez aqui, doutor Caivano, a nossa bancada do Direita no Brasil. Um prazer enorme, Mário, somos amigos pessoais, espero poder em breve também dizer a mesma coisa sobre o Fábio Thom, né, porque não nos conhecemos pessoalmente, mas dividimos já algumas vezes aí a bancada, tenho um profundo respeito pelo trabalho dele, não menos respeito pelo seu trabalho, inclusive vendo aí as peripécias que você está arrumando no Instagram também, né? E a gente aí fazendo a nossa defesa aí, perdendo seguidor, né? Mas vida que segue. Depois eu comento aí sobre dois pensadores para trazer aqui para o seu público o que é esse momento político que a gente está atravessando no Brasil. Então, boa tarde à sua audiência, a você e ao Fábio Thom. Vamos com tudo. É sempre um prazer, meu amigo. O Fábio Thom, seja bem-vindo, meu querido. Todos os dias o Fábio está aqui comigo, sempre de segunda a sexta. O Fábio divide essa bancada aqui, ele que aceitou esse desafio de estar sempre trazendo notícias logo na hora do almoço. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O mundo tá acontecendo muita coisa, é muita coisa acontecendo cada minuto nesse mundo. E é difícil, né? Queria poder fazer 10 vídeos por dia para poder passar tanta informação. Então é um prazer estar aqui com o Caivano, com o Mário, e vamos falar o que está acontecendo aí nesse nosso Brasil e Estados Unidos. É isso aí. Começando aqui, então, já trago essa notícia, né? O atirador é acusado de tentativa de assassinato contra Trump na Flórida. O homem que, segundo as autoridades, vigiou o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, o Trump, né, por 12 horas em seu campo de golfe na Flórida e escreveu sobre seu desejo de matá-lo, foi indiciado na última terça-feira, dia 24, por tentativa de assassinato. O Roof havia sido inicialmente acusado de 2 crimes federais com armas de fogo. As acusações atualizadas refletem a avaliação do Departamento de Justiça de que ele planejou metodicamente matar o republicano, apontando um rifle para os arbustos que cercam o campo de golfe de Trump em uma tarde em que o ex-presidente estava jogando. Eu não sei, eu vou começar aqui pelo Fábio. Eu não sei, Fabião, se os democratas estão, neste momento, ainda continuam lutando pelo desarmamento, citam as tentativas de assassinato do Trump, né, para corroborar com a luta deles para o desarmamento da população, porque é muito perigoso a arma de fogo, ou eles estão em silêncio nesse momento, porque afinal o rifle estava apontado para a cabeça do adversário? Rapaz, esse caso é um caso muito, muito sério, né? Porque foi descoberta uma carta e a carta ela foi publicada nas grandes mídias. E a carta, esse assassino, né? Ele diz que tentou matar o presidente Donald Trump, mas ele falhou. E ele daria uma recompensa de 150 mil para quem conseguisse fazê-lo. E essa carta foi publicada por todo mundo, tipo, uma recompensa pela cabeça de Trump de 150 mil dólares, né? Então isso aí já é muito estranho. E a Kamala Harris, cara, ela é aquela candidata para idiotas, né? Você sabe que o mundo tá cheio de idiotas. E o problema
é que agora a Kamala Harris acabou de dar uma entrevista dizendo que ela tem arma, se alguém entrar na casa dela, ela vai dar tiro. Aí você fala assim, cara, tudo que o Trump fala, a Kamala Harris vai e imita depois, né? Então ela tá jogando o jogo do camaleão, ela tá jogando o jogo para trazer idiotas pro lado dela, né? Porque os idiotas são muitos, e ela começa a fazer esse jogo. É como se ela. É que todo mundo sabe que ela é de extrema esquerda. A extrema esquerda não tem sucesso nos Estados Unidos. Então, para que você tenha sucesso nos Estados Unidos, você precisa enganar o povo de que você é alguém moderado, né? Que você é de centro-esquerda. Então, a jogada de todo esquerdista como ela é dizer para a população que ela não é contra as armas, que ela é. Cara, ela está até dizendo que vai tirar impostos das pessoas, você diminuir imposto, você um negócio assim, você fala, meu Deus do céu. E você sabe que é tudo mentira. Se essa mulher for eleita, ela vai querer sim tirar as armas, ela vai sim querer botar mais impostos nas pessoas, porque ela é de extrema esquerda que se faz de centrão para enganar a trouxa, né? Então, ela continua sendo contra, mas é uma coisa muito estranha nos Estados Unidos. A esquerda americana é contra o armamento interno, mas a favor do armamento externo. Por exemplo, essas grandes empresas bélicas, né, que vendem armas para a Ucrânia, vendem armas para tudo quanto é lugar do mundo, os donos das guerras, eles são totalmente democratas. Eu não quero vender revólver para o cidadão americano, mas eu quero vender um míssil para esse outro país. Então é isso que acontece na hipocrisia dos Estados Unidos. É uma coisa muito séria mesmo. Mas o mais sério, obviamente, é aquela pergunta, né? Estão dizendo os jornais brasileiros que o presidente Donald Trump está atrás da Kamala Harris. E a pergunta que as pessoas precisam fazer é: se está atrás da Kamala Harris, por que já tentaram matá-lo 2 vezes? Né? Não faz o menor sentido tentar matar uma pessoa que está atrás nas pesquisas. Então, é claro que ele está na frente, é uma eleição muito disputada, eu concordo, é uma eleição que está muito próxima uma da outra, mas ele está na frente. Ele é o cara que está na frente e a Kamala ela precisa alcançá-lo, entendeu? Então, acho que isso está acontecendo nos Estados Unidos hoje, dessa situação toda. Aqui um resumo para vocês. Excelente, Fábio. Doutor Caivano, o senhor que esteve pelos Estados Unidos a trabalho por esses dias, o senhor sente lá, como que o senhor sentiu assim a política, né? Se eles estão realmente respirando política, onde você passou, as pessoas realmente estavam comentando Kamala e Trump. Eu não lembro se na época que você foi ainda estava o Biden na corrida eleitoral, mas você viu um burburinho ou as pessoas não estão interessadas em política? O Fábio já disse aqui a opinião dele em outras lives, agora eu queria saber a opinião do senhor que passou por lá por esses dias. Não, olha, Mário, eu estive em Boston, Massachusetts, né? É um estado, Massachusetts é um estado extremamente esquerdista, né? Um estado muito progressista, o Fábio sabe disso, e Boston é a capital do estado mais progressista do estado, então, do estado mais progressista. Então, isso obviamente já causa um impacto na gente, e eu me recordo de visitando vários templos, né? A gente foi em igrejas antigas, a igreja mais antiga dos Estados Unidos está lá, fomos em outros monumentos históricos, né? Na rota chamada Freedom Trail, são, se eu não estiver enganado ali, acho que são 12 monumentos para você percorrer uma trilha e estudar realmente história, né? A história dos Estados Unidos, a história da liberdade, da defesa da liberdade. Então você vê muito, infelizmente, você vê muita bandeira LGBTQIA+, né? Ou seja, aquela bandeira do arco-íris. E você percebe pouco as pessoas falando, tratando de política. Não vi nenhuma bandeira, o Biden ainda era o candidato, mas naquele momento já se falava da possibilidade de ser substituído, não se dizia por quem ainda, mas você não via uma plaquinha, não via um santinho caído na rua, ninguém comentando absolutamente nada. É como se simplesmente a corrida eleitoral ali não existisse. Nós participamos, inclusive, porque era julho, né? Mas nós voltamos no dia 3, não tivemos a oportunidade de passar o dia 4 de julho lá, que é um feriado para eles, mas nós vimos acontecer uma série de preparações, porque a Guerra da Independência começou dias antes. Então, eles fizeram disparos de canhões, de uma espécie de caravela que fica no porto ali de Boston, um negócio bem bacana. Então, eu senti o nacionalismo,
mesmo num estado muito esquerdista, numa capital extremamente esquerdista. Eu diria que ela é o que no passado a gente chamou de IUP. Eu até brincava com a minha esposa, olhava ao redor e dizia assim, não é possível, deve ter alguma convenção do PSDB e do Novo aqui por perto, porque a quantidade de sapatênis era absurda, literalmente absurda. Então, eles vestidos com aquelas calças semi-bag, com a boca justa, né, a boca da calça justa, o sapatênis, um cinto ali, geralmente combinando com o sapato, e aquela camisa hiper bem passada, o cabelo super bem alinhado. Então, aquele estigma, né, do PSDBista e do Partido Novo aqui no Brasil, para demonstrar como no passado a gente chamava isso de IUP, né, aqui no Brasil. É uma geração IUP. Infelizmente, como eu estou dizendo, então, para finalizar, eles não falam muito de política, eu não consegui perceber absolutamente nada de nenhum comentário desse. Mas só para falar aí sobre essa possível né, suspeita aí de atentado, mais um atentado contra Donald Trump, ninguém fica 12 horas, né, Fábio, Mário e audiência, ali esperando para cumprimentar, para tirar uma selfie, né? Muito menos munido de um rifle com a numeração raspada. Então, eu aqui vou assinar embaixo, é só me mandar o documento do que o Fábio Tom disse, que se ele estivesse perdendo, né, na corrida eleitoral, aí estivesse atrás na corrida eleitoral, não perdendo, ninguém ia querer eliminá-lo do jogo, né? Exatamente. E o Fábio diz muito sobre como eles acharam, né? Como o serviço secreto achou esse rifle, né? Essa arma, esse cano dessa arma no meio do mato, né? Uma arma que estava ali completamente. Acho que eles isolaram, não é isso, Fábio? Com fitas ali para poder camuflar. O cara estava apontando a arma em direção aonde o Trump viria, né? Porque ele estava vindo de uma curva, né? Fazendo a curva, ele estaria de frente para o cara. Eu até falo para as pessoas, às vezes há coisas ruins que vêm para o bem, né? Por exemplo, se não tivesse acontecido o primeiro atentado, esse segundo o Trump teria morrido, porque ele não teria as pessoas mais preparadas que tem agora. Agora, uma coisa interessante também, o doutor Caivano pode comentar sobre isso, que você vê, o cara foi preso com a arma no lugar, foi flagrante, né, testemunha, uma carta dizendo que ele tentou matar o presidente, e mesmo assim ele tem todo o direito de representação. Ele não é condenado, ele não está condenado. Ele vai ser julgado, tem advogado de defesa, eles têm que provar tudo isso para poder prender. Ele quase saiu da cadeia, porque ele só ficou preso porque descobriram essa carta dele e aí comprovou mais coisas. Mas, ou seja, todo o processo, ainda que é óbvio que o cara é um bandido e queria assassinar o presidente, ele passa pelo todo o processo legal. Não é assim, tipo, o cara tá ali, então tem que prender o cara, acabou. Não. É todo um processo legal. Ele é visto como inocente até provado culpado. Entendeu? O que no Brasil a gente não vê mais, né? Porque você pode falar, porra, cara, é muito óbvio, bota esse cara na cadeia, joga a chave fora. Mas não é assim. Até com as pessoas piores desse mundo, o processo legal, ele funciona, entendeu? Então essa é uma diferença que eu vejo no Brasil e dos Estados Unidos ainda existe. Aqui nós ainda temos um processo legal em muitos estados que funcionam. Ainda que a gente, não, tem que prender logo. Não é assim. Tem que fazer todo o processo legal para prender o cara, porque é assim que é a lei, não é o que eu quero. Entendeu? Então acho que isso aqui é muito interessante a gente apontar isso, comparando com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Que é uma vergonha total, onde o Felipe Martins estava preso e sem nenhum motivo. Exatamente, meus amigos. Eu vou rodar a nossa pauta, posso então, né? Já finalizaram? Podemos voltar agora ao Brasil? Vamos continuar falando sobre justiça ou injustiças, né? O nosso querido Caivano, ele tem trabalhado juntamente com outros advogados, juristas, no caso das pessoas aí presas politicamente pelo 8 de janeiro, né? Pessoas que porventura quebraram um vidro, picharam uma estátua com batom e pegam 15 anos de prisão, 17 anos de prisão, enfim. É uma coisa realmente que a gente pode chamar de injustiça o que está acontecendo no Brasil. E houveram aí informações, né, e notícias que chegaram que
foi feito tentativas de acordos com os criminosos, como chamam o ministro careca de capa preta, né? Ele chama eles de criminosos. Eles não têm o mesmo direito que o Roof, que tentou matar o Trump, de defesa. Eles não têm o mesmo direito do processo legal correr, né? E já vão direto para a prisão, sem choro nem vela, né? E os advogados ficam aí correndo contra o tempo. Deixa eu só colocar a matéria para a gente tirar um contexto, e o Caivano vai nos trazer mais informações sobre esses fatos, tá? Aqui. Barroso diz que parte dos réus do 8 de janeiro não aceitou acordo para substituição de penas por manifestação ideológica. E aí tem outro aqui, né? STF dá nova chance de acordo a mais de 600 acusados pelo 8 de janeiro. Doutor Caivano, eu pergunto para você, que tipo de acordos são esses? Né? Se esses acordos realmente são válidos, se eles deveriam ter aceitado ou não esses acordos, se aceitando esses acordos seria uma confissão de crime. Ótimas perguntas, Mário. Vamos lá, então. Esse acordo ele tem um nome, né? Ele é previsto no ordenamento jurídico, que é o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Isso é dado, né? Contemplado são aqueles acusados de crimes que a gente chama de menor potencial ofensivo. No ordenamento jurídico brasileiro, abaixo de pena de 4 anos. Então, todo crime que tem aí uma pena inferior a 4 anos pode ser aplicado a um réu primário, né, ainda em primariedade, o acordo de não persecução penal. No entanto, lá no 28A do Código Penal, está descrito que para a aceitação, ou seja, uma condição sine qua non, né, em latim quer dizer ou faz ou perdeu, né, grosseiramente aqui popularizando o termo, né, é uma questão específica, você deve confessar o crime que está sendo acusado. E aí entra o imbróglio desses episódios aí do 8 de janeiro. Cerca de pouco menos de 300 pessoas aceitaram o acordo de não persecução penal, muito provavelmente porque já estavam cansados de estar com tornozeleira eletrônica há mais de 1 ano e meio. Sim, há mais de 1 ano e meio. A média, o grande volume de pessoas deixou a Papuda e a Colmeia, as penitenciárias lá do Distrito Federal, por volta de março de 2023, fim de março, começo de abril. Então, se você fizer a conta aí, você vai ver que já faz mais de 1 ano e meio. Só para pontuar e fazer uma comparação para depois vocês comentarem, acho que é Barata Filho, que é um conhecido contraventor penal, mas foi acusado e estava sendo processado por associação criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros crimes, né? Ele é um bicheiro conhecido no Rio de Janeiro. Ele teve concedida a retirada da tornozeleira eletrônica, mesmo com esses crimes que não são de menor potencial ofensivo, pois as penas ultrapassam 4 anos, ele teve o benefício da retirada da tornozeleira eletrônica simplesmente pelo fato de já estar com ela há 1 ano e meio. Quem deu essa decisão foi Cássio Nunes Marques. Isso deve ter aí uns 4 ou 5 meses. Bom, nos nossos casos, nem após o julgamento, né, a audiência de instrução e julgamento, mesmo com os meus pedidos reiterados, o relator, ministro Alexandre de Moraes, não tem permitido a retirada da tornozeleira eletrônica. Então, como bem salientou o Fábio na oportunidade anterior, né, perceba-se que os Estados Unidos estão garantindo aquilo que eles defendem, que é o princípio da liberdade. Aqui também, o princípio maior era o da liberdade na nossa Constituição. No entanto, ele deixou de ser verificado. As pessoas é que estão tendo que apresentar suas provas para dizer que não são culpadas. Né? E a nossa metodologia segue, sim, o direito romano, assim como o direito americano. Eles são muito similares. Ou seja, o Estado é que tem que provar que aquela pessoa cometeu algum tipo de ilícito, algum tipo de delito, algum tipo de crime, para poder ser apenado no futuro, né? Julgado. Então, lá está sendo garantida a ampla defesa e o contraditório,
coisa que está faltando aqui. E vou fazer uma comparação aí em termos políticos. A gente não pode esquecer, e a gente sempre faz a comparação aqui no Brasil, do 6 de janeiro de 2021, onde também cerca de 300, acho que quase 500 pessoas foram presas pelo episódio da invasão do Capitólio. Muitos deles foram julgadas, processadas, julgadas e apenadas também, e com muito pouco direito à ampla defesa e contraditório. No entanto, a Suprema Corte Americana tem revisado esses processos e já tem jurisprudência de que alguns estão voltando atrás e sendo absolvidos ou tendo a sua pena reduzida. Coisa que aqui no Brasil você vê tudo ao contrário. Leve-se em questão que eles estão sendo julgados pela própria Suprema Corte brasileira. Isso inviabiliza, por exemplo, o duplo grau de jurisdição, ou seja, o direito ao recurso. Ora, essas pessoas não estão tendo direito a recurso. Mas vamos voltar à ANPP para eu encerrar aqui. O ANPP proposto, ele é completamente diferente do que disse o ministro Barroso. Então, o ministro Barroso falta com a verdade. Como eu não tenho receio, mentiu. E vou dizer com todas as letras onde, porque eu tenho os documentos, então não tenho o mínimo receio, o canal não precisa passar por nenhum problema. Eu tenho aqui a garantia não só da prerrogativa de advogado, em virtude de ter acesso aos autos e acesso a esse documento de ANPP, como também o direito de cunho jornalístico, ou seja, trazer a matéria aqui e explicar para a audiência. Dito isso, isso é previsto pelo jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, então estou bem tranquilo quanto a isso. A grande questão aqui é que ele diz que o acordo de não persecução penal prevê aí uma multa de R$5 mil só para quem puder pagar. Não, não é verdade. A multa é imputada a todos e ela era de R$10 mil. Mas eles fizeram uma promoção. Olha, promoção para a mocinha, vamos cortar pela metade, 50% de desconto se você pagar. Além disso, coisa que ele omitiu na fala dele, você tem que prestar serviços à comunidade. Se chama de serviços sociais, né? Você prestar serviço para a comunidade. Cerca de 400 horas. Eram 300, agora diminuíram para 150. Dá 300 e alguma coisa. Então, de 300, eles baixaram também, promoção aí de 50%, baixaram para 150 horas de serviço comunitário. Então, imagine uma pessoa que está com tornozeleira eletrônica, que tem que voltar para casa às 7 da noite, que tem que permanecer na sua casa nos finais de semana. Como é que ela vai trabalhar se, além de tudo isso, ela tem que prestar 150 horas de trabalho e existe o limite de, no mínimo, 3 horas semanais? Tá? A própria lei, a legislação brasileira prevê isso. E mais, ele disse que as pessoas iriam ficar apenas 2 anos sem redes sociais, sem acesso às suas redes sociais. Mentira, Barroso. Pega o documento da PGR e vê que são 5 anos que está sendo oferecido para essas pessoas fazerem a ANPP. E, além de tudo isso, não podem se comunicar umas com as outras e tem que fazer um curso de reeducação democrática. Sabe-se lá o que isso significa. Deus. Mas a gente teve acesso a esse curso, e é um curso de lavagem cerebral, literalmente, proposto por alguém envolvido com a UNB e a UFRJ, o que já explica o que está acontecendo, em que eles dizem que a democracia é aquilo que o TSE e que o STF dizem que seja. Mário e Fábio. Fabião. Eu queria perguntar ao seu Caivano, por exemplo, né, que você sabe, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né, dos dois lados. Então, por exemplo, todo mundo sabia que esse cara estava mentindo, né? Óbvio, eu nunca vi esse cara falar a verdade, então, como falei, eu fiz um vídeo sobre isso, falando para as pessoas, olha, primeiramente que eu não acredito nada que ele está falando, né? É óbvio, acreditar nele é acreditar no que Lula fala. Agora, existe um lado ruim de você continuar preso, né? Então isso aí ninguém quer estar preso. É muito fácil aqui estar sentado na cadeira falar, né? Mas a pessoa que está presa é muito, inocente preso, né? É uma coisa monstruosa, uma coisa do mal. Então eu queria que o senhor, qual seria o benefício em não aceitar isso? E se há algum benefício em aceitar, né? Porque houve pessoas que aceitaram, como o senhor falou, de repente, o cara cansou, né? Cansou, e eu não vou
apontar o dedo a essa pessoa, né? O cara cansou, cada um toma a sua decisão. Acho que cada um teve um advogado, o advogado deve ter orientado cada pessoa, e a pessoa... Eu acho que o senhor deve ter chegado a o seu cliente e falar, ó, aqui está esse lado, isso é ruim, isso é bom, tá esse lado, isso é ruim, isso é bom. Agora você que tem que decidir, né? E aí a pessoa vai e decide. Existe um lado, por exemplo, qual é a vantagem da pessoa não aceitar esse acordo e continuar presa? Não. Tá, não, perfeita pergunta, eu entendi perfeitamente também, Fábio. Veja só, eu como advogado, é o que você muito bem disse, eu posso instruir o meu cliente, né? Eles são cerca de 20 pessoas, só um deles, e aí eu resolvi abandonar, falei, olha, você tem todo o direito, é seu direito de assinar o ANPP, no entanto, não comigo como advogado. Então, abro mão de continuar com você, não vou assinar, não vou colocar o meu nome nesse acordo que você está aceitando aí com o governo, e no caso dele, foi uma multa de R$10 mil, foram quase 400 horas de trabalho comunitário, 5 anos sem internet, e ele aceitou, né? Ele aceitou, e ainda fazer o curso, ele mora no interior, porque ele não aguentava mais, literalmente, estar com a tornozeleira eletrônica. E a única coisa que eu alertei a todos, e agora ela foi concretizada, e eu vou explicar para vocês, é que a cláusula do artigo 1º desse acordo deixava o crime em aberto. Ou seja, ele não era definido. Por exemplo, artigo 288, associação criminosa. Eu confesso que cometi esse crime. Então, o fato de ter deixado esse artigo aberto, e eu disse isso a todos os meus assistidos, pode fazer com que, no futuro, eles te impliquem num outro inquérito, ou seja, num inquérito mais pesado. Porque essas pessoas que receberam a proposta de ANPP são as que estão no chamado 4921, né? Inquérito 4921, que é esse de menor potencial ofensivo, cuja pena não atinge 4 anos. Os demais que estavam presos com possíveis penas acima de 4 anos, nenhum desses tem o direito a lhe ser oferecido esse acordo. Pois bem, agora, recentemente, o Alexandre de Moraes, mesmo depois de uma pessoa assinar o ANPP com ele transferiu essa pessoa para o 4922 e revogou de ofício o acordo de não persecução penal. E agora ele tem em mãos uma confissão. Uma confissão num contrato, né, porque isso não deixa de ser um contrato, que estava em aberto. Então, a vantagem, se é que pode existir uma, é tirar a tornozeleira eletrônica, e ela me parece que seja a única. E realmente, você tem razão, quando você chama de prisão, né, ela não deixa de ser uma prisão. O regime semiaberto, por exemplo, ela prevê que o apenado, aquele que já foi condenado, vá trabalhar o dia todo e volte para dormir dentro da cadeia, por volta das 7 horas da noite, no cair, né, no que a gente chama no anoitecer. Posto o sol, a pessoa tem que estar lá para se apresentar para dormir na carceragem. É muito similar à questão das cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica. A pessoa tem que estar em casa no cair da tarde, no anoitecer, sob pena de, em não cumprindo ou chegando atrasado, ser revogada a cautelar, ou seja, ele ser ameaçado e poder ir para a prisão. E isso acontece. Hoje mesmo, acabei de receber uma intimação do ministro Alexandre de Moraes, de um dos meus assistidos, que foi internado com suspeita de AVC, um AVC leve, ficou lá cerca de 2 ou 3 dias e não compareceu na segunda-feira. Ele foi internado no domingo, não assinou na segunda-feira, porque tem mais essa, tá? Diferentemente de qualquer preso no Brasil, qualquer preso comum, eles são obrigados a comparecer toda segunda-feira no fórum, onde eles estiverem, na cidade que eles estiverem. Se não tiver na cidade deles, vai até a cidade vizinha e comparece lá. Para vocês terem uma ideia, faz isso a cada 2, 3, 6 meses. Então, veja que já tem uma pena, mesmo com as cautelares, ou seja, o abuso das cautelares, exigindo algo muito maior do que para qualquer preso. Não há isonomia, portanto. Essas pessoas não são tratadas de maneira isonômica. E mais, quando o ministro Alexandre de Moraes ameaça uma pessoa dessa de prisão, ele também está faltando com a isonomia da resolução 412 do CNJ, que diz que essa pessoa presa ou acautelada, como eu chamo,
ela deve ser tratada também com respeito, com dignidade da pessoa humana. Eu já recebi intimação para que eu indicasse por que aconteceu do meu assistido chegar 11 minutos atrasado em casa. Teve outro 6 minutos atrasado em casa. E eu tive que responder, né, por que aconteceu, explicar o caminho, às vezes mostrar com algum tipo de GPS que a gente consegue, às vezes do próprio monitoramento eletrônico. Isso fere o princípio da isonomia que está previsto na Constituição. Todos são iguais perante a lei. É o caput do artigo 5º. Eles não são tratados de maneira igual. Para finalizar, se tem o benefício de você assinar o ANPP e de repente, tirar a tornozeleira eletrônica, mas não te livra de poder responder a um crime maior, em contrapartida, você não assinando, você não confessa um crime que você não cometeu. E no caso dos meus assistidos, todos eles disseram, não vou confessar algo que eu não cometi. Excelente, Caivano. Mais um esclarecimento. Mário, queria perguntar outra coisa ao doutor Caivano. A pessoa, esse seria o crime mais leve, supostamente, né? É o mais leve. Então, essa pessoa, como o senhor falou, fica no máximo 4 anos. Então, ele já está 1 ano e meio. Esses anos contam, né? Sim. E são 4 anos com a tornozeleira e não necessariamente dentro. Aqui é uma prisão, mas uma prisão dentro de casa, basicamente, né? Isso pode ser aplicado de várias maneiras, e infelizmente no ordenamento jurídico brasileiro é discricionário ao juiz, tá? Então, eis um problema, não tem requisito objetivo para isso, infelizmente. Então, o que ocorreria, né? Sim, esse tempo que eles estão de tornozeleira eletrônica é contado como prisão, porque o crime de menor potencial ofensivo, ou seja, abaixo de 4 anos, ele inicialmente é de regime aberto, ou seja, não precisa nem voltar para dormir no sistema carcerário. Ele pode dormir em casa mesmo, como você falou. Às vezes, a depender da periculosidade, pode-se colocar uma tornozeleira eletrônica, mas não é regra. E, infelizmente, essa exceção ou essa questão que não está prevista na regra está se tornando regra no caso desses julgados por crimes políticos. Porque, como eu disse para vocês minutos antes, mesmo aqueles que já foram julgados, ainda não tem sentença, mas já foram julgados e continuam com tornozeleira eletrônica. E veja, a tornozeleira eletrônica para esse caso é utilizada como cautelar para que essa pessoa não impeça a investigação. Eu não sei se está vazando o som do meu cachorrinho. Não tem problema. Ele tá, eu peço desculpas, ele está com sinomose. Ele está bem aqui embaixo da minha janela, isolado, porque a gente tem um outro cachorro mais velho, então eles não podem se comunicar, e minha filha veterinária está tratando, e ele, infelizmente, acaba tendo aí algum comprometimento neurológico. A gente está tentando salvar o coitadinho do bichinho. Eu peço, não tem problema, cara. O que acontece, então, voltando? Eles estavam com a tornozeleira eletrônica para que não pudessem ocasionar algum tipo de impedimento às investigações. Mas eu pergunto a vocês dois, primeiramente, e peço que a nossa audiência faça-se esse questionamento. Depois de 1 ano e meio, há ainda algum tipo de investigação que essas pessoas possam impedir? Será possível que algo não tenha sido encontrado, que eles sejam tão bons ao cometer supostos crimes, que mesmo depois de 1 ano e meio a Polícia Federal não conseguiu investigar? Eu vou dizer a vocês, eu estou tendo que pedir, que requerer, porque depois do julgamento a gente sai intimado do 402 do CPP, que é para a gente pedir outras diligências. E eu estou pedindo para apresentarem o laudo da Polícia Federal sobre os celulares deles, que não estão nos autos, pessoal, depois de mais de 1 ano e meio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? E, de novo, perdão, aqui eu sou veemente na defesa da liberdade. Nós não estamos tratando aqui de julgamentos jurídicos. Nós estamos tratando de julgamentos políticos. E contra esses, somente o nosso legislativo pode resolver o problema através da anistia. Então, doutor, essas pessoas, elas serão, então, julgadas futuramente? Ou elas já foram julgadas? Algumas estão acontecendo, né? Eram inicialmente mais de 1.710 pessoas, todas com ação penal. Algumas foram sendo presas ao longo desses anos, desde 2023. Algumas já passaram.
aqueles crimes de maior potencial, né, supostamente de maior potencial, a maioria deles já foram julgados, faltam muito poucos. Agora, do nosso caso, que é esse caso de menor potencial ofensivo, dos 20 que eu cuido, somente 3 já passaram pela audiência de instrução e julgamento. Sexta-feira eu tenho 1, na segunda mais 1, e na sexta-feira seguinte, no dia 4 de outubro, eu tenho 3 ao mesmo tempo, no mesmo horário, porque é assim que está funcionando. Eles estão sendo julgados em bloco. Um único juiz fazendo vários julgamentos, né, fazendo várias audiências ao mesmo tempo. Nós chegamos, às vezes, a ter 5, 6 advogados na mesma tela de Zoom, falando com o juiz e com o membro do parquê, né, da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que tem, para trazer para vocês aqui algo que está acontecendo nos bastidores, né, que tem aberto mão da oitiva de suas testemunhas, as testemunhas de acusação, que são pessoas da Polícia Militar do Distrito Federal. Por que isso? Porque o coronel, que é a principal o negociador do BOP, também principal testemunha, já se manifestaram no sentido de dizer que, primeiro, não foram lá para prender ninguém no dia 9. Segundo, não deram voz de prisão. Terceiro, não tinham conhecimento de que a operação de levá-los de ônibus para, naquele momento, nenhum lugar eles sabiam, tratava-se de uma prisão. Só foram saber quando deixaram as pessoas na academia da Polícia Federal. Isso é causa de nulidade. Está no artigo 302 e 303, no capítulo todo, né, que vai até do 300 ao 310 do CPP, é uma causa de nulidade absoluta. A pessoa no Brasil não pode ser presa sem ter o conhecimento de por que está sendo preso. Aí o cara é julgado e depois vem a sentença, é isso? Exatamente. Então ninguém tem a sentença ainda? Não, nesse caso de menor potencial ofensivo, ninguém ainda, não saiu nenhum, mesmo os que já aconteceram em meses anteriores, não temos notícia de nenhuma sentença. E aí é uma avaliação minha, tá, Fábio, Mário e nossa audiência. Eu tenho entendido que, em virtude da absoluta ausência de prova, né, não tem conteúdo probatório, o ministro Barroso está tentando fazer com que mais pessoas adiram ao ANPP para dar um ar, uma conotação de legalidade e dizer, não, mas espera aí, a gente absolveu esses, mas aqueles lá, eles aceitaram fazer o acordo de não persecução penal porque confessaram o crime, então existia a possibilidade de crime. Penso que seja isso. Obviamente, a gente não pode afirmar, vai ser a história que vai dizer. Eu espero ter a oportunidade de estar vivo e poder contá-la mais uma vez. Excelente, meus amigos. Só para informação de vocês, doutor Otacílio Guimarães, que é nosso amigo, o Caivano conhece muito bem, eu não sei se refere aqui a um dos casos do 8 de janeiro. Ele é advogado também, né, das pessoas do caso do 8 de janeiro. Ele diz assim, ó, Mário, ele vai estar aqui na sexta-feira para explicar esse caso. Meu cliente faz Uber e, por causa do trabalho, era obrigado a sair do perímetro de Guarulhos para trazer passageiros a São Paulo. Daí saiu um novo mandato de prisão. Então, demonstramos que ele estava trabalhando e pedimos a revogação da preventiva. E o Paulo Gonet, para vocês verem que a gente só culpa, às vezes, uma instituição, mas estão todas unidas nessa causa aí, né? Paulo Gonet tinha dado parecer favorável pela soltura e ofertado uma proposta de acordo de não persecução penal. Contudo, depois que fiz uma contraproposta colocando o meu cliente inocente iria confessar ao que não cometeu para poder ser solto, que acho que seria esse acordo, não é isso? E lá coloquei a condição de que ele confessaria. Porém, caso o Estado brasileiro ou qualquer agente público, inclusive das polícias e do judiciário, fosse condenado internacionalmente pelos excessos ou ilegalidades desta prisão, ele teria direito de requerer a indenização do Estado brasileiro. Então, o PGR mudou sua opinião, dando novo parecer contrário à soltura e solicitou novas provas do celular apreendido, como retaliação. Porém, ele não teve celular apreendido. Daí, a prisão foi mantida e Arthur está preso até agora, aguardando a sentença. Sexta-feira, o doutor Otacílio estará aqui para contar essa história para nós. Então, é o que o Caivano disse, pessoas no hospital que teve um suposto AVC internada, a pessoa ainda tem que se humilhar, é humilhada pelo Estado
é humilhada pelo judiciário desse país, e é muito triste a gente ver o nosso país sendo manchado de sangue. A bandeira do nosso país está sendo manchada com as cores do Partido das Trevas, de vermelho, de sangue. Ótima colocação, Mário. E me permita, sem te interromper, já interrompendo, como dizia lá, costumava dizer o Jô Soares, olha só, para corroborar com isso que você está falando. O próprio STF define que preso político ou perseguido político existe no Brasil quando existam exilados políticos. O que são exilados? Pessoas que fogem para não ser presas em virtude da sua ideologia política. E como que isso é comprovado? Quando algum outro país que tenha um acordo com o Brasil recepciona, ou não precisa necessariamente ter acordo com o Brasil, mas que recepcione essa pessoa e o trate como um residente, que é o que está fazendo a Argentina. Então, isso explica o fato de hoje, vocês sabem que eu estive na Argentina recentemente, tenho nenhum temor de dizer isso, porque todas essas pessoas têm o direito sagrado de defesa do direito à liberdade. O direito à liberdade é um direito sagrado, ele é um direito natural, ele é dado por Deus e ninguém pode tirar. A não ser, obviamente, que essa pessoa tenha as suas limitações em virtude do cometimento de crime. Mas quando tem supostos crimes políticos, essa pessoa tem todo o direito de ir embora, de se exilar. E aí, a Argentina já está aceitando essas pessoas através do seu sistema CONARE, né, que é o Centro de Orientação Nacional de Relações Exteriores, e está aceitando essas pessoas e lhes dando o DNI, Documento Nacional de Identificação. E a partir deste momento eles são tratados como residentes argentinos, e a cláusula que consta no documento, na legislação argentina, não está e veja, não está na Constituição deles, tá? Essa previsão, mas está na lei e eles seguem à risca. Essa pessoa, enquanto durar o processo dela de pedido de asilo político, não pode ser extraditada. E mesmo que tenha uma sentença negada, né? Uma sentença que lhe negue esse asilo político, ele pode recorrer e vai continuar em solo argentino, protegido, sem ser expatriado. Então, se nós temos isso, e são advogados que lá no CONARE recepcionam essas pessoas, 500 pessoas, eu repito, cerca de 200 em Córdoba, 280 em Buenos Aires, e a diferença aí está numa outra cidade a 70 quilômetros de Buenos Aires, chamada La Plata. Essas pessoas estão, portanto, protegidas, e os advogados que as recepcionam dizem textualmente: pode ficar tranquilo que para o Brasil você só volta se quiser e quando quiser. Isso explica o momento político que nós estamos atravessando, Mário, Fábio e audiência. E parabéns ao meu querido amigo, né, e colega aí de profissão, doutor Otacílio, um competentíssimo advogado, inclusive em virtude de processos dele e da doutora Taniele, a quem eu saúdo também, minha colega, esteve na Argentina comigo, a quem eu saúdo também, e eles dois conseguiram essa, a gente chama de degravação, né, a questão do Coronel Carlos ter assumido que jamais deu voz de prisão a nenhum desses presos políticos. E mais, viu, Fábio e Mário, que é de arrepiar e fazer, às vezes, quase cair aquele orifício do meio das nádegas, aquelas duas montanhas para sentar. Ele só assinou um auto de prisão em flagrante. Eu não vou dizer mais nada, sob pena aqui de poder ter algum problema com a OAB. É complicado. E você vê as pessoas que deveriam passar as informações verdadeiras, né? Os jornalistas. O papel do jornalista é tão importante quanto o papel de um advogado, é tão importante quanto o papel de um jurista, porque o jornalista ele tem que desvendar os fatos, anunciar os fatos, desvendar os fatos. Muitas das vezes tem jornalistas investigativos que têm que investigar todos os fatos, trazer a verdade. A verdade. Quando o cara tá fazendo um curso de jornalismo, tá estudando, o cara tem o dever de trazer a verdade acima de tudo. E o cara vem e me diz assim, ó, me faz uma matéria assim, veja, STF dá nova chance de acordo para tentar humanizar a desumanidade que está acontecendo com essas pessoas, para tentar humanizar a ditadura, para tentar humanizar prisões arbitrárias.
isso dá muita vergonha de dizer assim que existe jornalismo no Brasil, né? Não existe. Se não fossem jornalistas independentes, como canais nossos, que nós trazemos notícias, né? Inclusive o Caivano, além de advogado, é jornalista independente também, traz notícias todos os dias, o Fábio Tom também. Se não fossem os nossos canais aqui, eu acho que o Brasil estava num lamaçal de mentira e a gente já estava aí seguindo para a Venezuela mesmo, sem volta. Ainda bem que nós estamos aqui ainda para trabalhar pela justiça. Vamos para as próximas matérias, que agora tem uma matéria aqui que saiu também, né? Vamos falar desse povo ainda. Carmen Lúcia diz que violência na campanha afeta a democracia e pede que partidos e candidatos tomem tenência. Tome tenência, o pessoal. O Marçal da Atena, tome tenência. Presidente do TSE afirmou ainda que a eleição não é violenta. Ministra disse que vai pedir celeridade aos órgãos responsáveis na apuração e condenação de casos de agressões eleitorais. Queria saber aí da nossa bancada, começando pelo querido Fábio Tom, o que você acha? Está sendo muito violenta a campanha presidencial de São Paulo, Fábio? Cara, tá meio estranho, né? Você tem. O problema não é isso, cara. Eu assisti o debate passado, né? E o debate passado tinha mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo. E quando as pessoas viram que aquele debate era um debate de propostas, era um debate de ideias, as pessoas saíram. E de 1 milhão caiu para 300 mil. Porque o povo quer porrada, ele quer ver xingamento, o povo quer ver baixaria, o povo não quer ver as pessoas debatendo ideias. Isso aí é uma coisa muito triste para o Brasil. Isso reflete uma coisa muito triste para essas pessoas que estão no Brasil. E você consegue entender por que o Brasil tem tantos problemas. Então, o que? Se você repara, começou o debate com mais de 1 milhão de pessoas. E as pessoas estavam esperando voar cadeira, soco na boca, xingamentos. É isso que o povo quer. Quando eles viram que, pô, caramba, que debate chato, estão falando de ideias, que debate chato, estão falando de... Então não teve xingamentos, não teve essas coisas, então o povo saiu, cara, do debate. Então isso mostra, cara, uma coisa muito triste da nossa população, né? E aí, poxa, infelizmente você tem a cadeirada, infelizmente você tem só insultos, infelizmente você tem soco na cara, ou seja, tudo isso está refletindo aquilo que, infelizmente, muitas vezes o povo... Eu sempre faço aquela pergunta no meu canal, né? É o corrupto que se torna político ou é o político que se torna corrupto? Né? É o ovo e a galinha. O que acontece? É o cara que é corrupto quem entra na política ou o cara é um bonzinho, chega na política e vira corrupto? E eu tenho certeza, cara, que... Não vou dizer que tenho certeza, mas eu acho que a maioria dos casos, o cara sempre foi corrupto, né? E as pessoas elegem o corrupto para uma posição onde ele pode roubar muito mais que podia antes. Então eu acho que eu acho que violência não é bom, entendeu? Em lugar nenhum. Eu acho que as ideias têm que ser colocadas em planos, mas, cara, infelizmente eles vão dar aquilo que as pessoas querem. Eu até acho que o Pablo Marçal, ele viu que saiu muito mal naquele debate, porque era um debate de ideias, e no último minuto do segundo tempo ele meteu o gol. Ele falou, porra, mano, esse debate não tá fazendo nada, ninguém tá falando de mim. Tem que ter um corte. Eu vou chutar o balde, vou criar uma confusão do cacete aqui, para que venha falar. Então ele meteu um gol no segundo tempo, no último minuto do segundo tempo, criou aquela confusão toda, dia seguinte, todo mundo falando da briga do debate. E porque ninguém teria falado do Marçal se não tivesse acontecido o soco. Ninguém teria falado, ninguém estaria falando. Então, aquilo ali foi estratégico. Eu acho que o Marçal, ele é muito bom nessa de ver as coisas e conseguir mudar o jogo na hora para o seu benefício. Então, aquilo ali foi tudo uma coisa premeditada, ele viu a oportunidade, abraçou a oportunidade, e nos dias seguintes todo mundo falou dele. Então, foi uma jogada aí que não sei se isso vai dar certo, porque eu acho que ele já chegou no teto, ele não está subindo mais do que isso, tanto é que ele tentou mudar a estratégia dele, porque, sei lá, ele já chegou no teto, eu acho que ele está tendo dificuldade para quebrar esse teto e conseguir mais votos. Então, está ficando difícil a situação toda. Tem algumas pessoas que estão dizendo que, na verdade, saíram para não ver agressões. Não, pessoal, presta atenção. O povo brasileiro, eles evoluíram, eles foram de
tiririca agora para lutador de UFC. Entendeu? O povo brasileiro gosta. Infelizmente, o Fábio tá certo. Muitas das vezes o povo brasileiro gosta do show. Eu acho que ao invés de debates agora, os candidatos deveriam ir para aquele Music Fight Show, né? Que tá tendo agora aí que são famosos lutando, né? Lutas amadoras aí. Então eu acho que deveria sim ter. Inclusive o próprio Marçal já chamou muitos aí para porrada, né? Nesse Music Fight Show aí. E ninguém aceitou até agora lutar com ele. Então, ele luta na arena política, né? Caivano, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Calma. Calma, tá tranquilo. Não, olha, foi brilhante. Não porque eu tinha feito exatamente essa leitura ontem, né? No meu programa, mas foi realmente brilhante com essa calma que o Fábio Thon tem aí de explicar. Eu fiz a mesma leitura que você, Fábio. Ele percebeu, ele estava... eu assisti tudo, tá? Então, era perceptível que durante o programa, em virtude das regras que foram impostas, com sorteio para todas as perguntas, ele não estava na sua zona de conforto, né? É aquela questão de você fazer a leitura corporal, a leitura da fala, da velocidade da fala dele. Ele estava falando extremamente lento para o seu padrão comum. Por quê? Porque ele estava tendo que pensar naquilo que ele ia dizer e ele está acostumado a agir de impulso, né? Agir por reatividade ao que as outras pessoas falam. Ele não estava na sua zona de conforto, portanto, estava desconfortável, mas apresentou, sim, alguns tipos de política pública que ele imaginava que pudesse fazer caso viesse a ser prefeito de São Paulo. No entanto, ele percebeu que aquilo não ia, como disse o Mário, não ia dar recorte, não ia ganhar pública, não ia ganhar view, ele precisava salvar o seu debate. E o Tramontina, que muitos estão criticando, percebeu isso, porque eu até concordo, tá, com a crítica das pessoas que estão dizendo, mas ele não interferiu na oratória do Datena, que chamou por 3 vezes de bandido. Sim, só recebeu advertência na primeira, e parece que a segunda e a terceira passou batido pelo Tramontina. Agora, vamos lembrar que ninguém pode requerer para si direito alheio. Se os assessores dele, do próprio Pablo Marçal, não fizeram uso disso e não requereram ao mediador ali que fizesse aquela... como é que fala, né? Acabei de usar o termo, eu perdi. Advertência. Não pediram para fazer uso da advertência, comeram bola, como a gente costuma dizer popularmente. Então, você não pode usar como subterfúgio um equívoco seu para dizer que o outro faltou com o respeito ao debate. O que o Pablo Marçal fez, para mim, não tem nome, né? É inominável. Ele fez, sim, para ganhar like, para ganhar view, para fazer recorte, e cometeu calúnia. Agora, eu, como advogado, também não posso requerer para mim direito alheio. Quem tem que dizer isso, quem tem que afirmar isso e procurar as vias corretas é o próprio Nunes, né? O próprio Ricardo Nunes, que foi acusado de fazer parte da máfia das creches e de que o Pablo Marçal o colocaria na Polícia Federal. Inclusive tergiversando o que faz um prefeito. Que eu saiba até esse momento, a não ser que mude tudo, o Poder Legislativo legisla, o Poder Executivo executa, e é o Judiciário que vai punir alguém supostamente envolvido em algum tipo de prática de crime. Inclusive, está na matéria, ontem no meu canal eu fiz essa avaliação, tem já muitas reportagens. Essa questão da máfia das creches aqui em São Paulo movimentou cerca de 1,6 bilhões de 2016 a 2020. Pessoal, Ricardo Nunes não era prefeito. Só para lembrar, porque ele era vereador, ele passou a ser vice-prefeito em 2021, porque a eleição ocorre no fim de 2020. Então, é pura calúnia. Agora, de novo, não sou eu que tenho que falar. E aí, para finalizar, Mário, Fábio, nossa audiência, a questão do Datena, que todo mundo gosta, né? Parece que é aquele pensamento circular. O brasileiro ele está preso na sua própria ideologia e fica com o pensamento circular. Ou o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Mas o Datena deu uma cadeirada. Você vai passar pano na cara. Não, mas não sou eu que tenho que fazer nada em relação à cadeirada. Alguém deu voz de prisão para o Datena naquele momento? Eu não tenho conhecimento. Mas para o rapaz, o Medina,
que deu um soco na cara do Duda Lima, foi dada a voz de prisão ali por alguém. E qualquer do povo pode fazer, está garantido na Constituição Federal. Viu um crime, é um crime, lesão corporal. A tentativa é quando você não consegue atingir o seu objetivo. No caso, tanto do Datena quanto desse Medina, são lesões corporais. Quem vai decidir se é grave, se é leve, se não foi, é a justiça, é o judiciário. Mas você tem que apresentar para o judiciário. O ofendido, no caso, o Pablo Marçal, é que tinha que ter ido até a delegacia prestar queixa. Por que chama boletim de ocorrência? Porque alguém vai lá, né, denunciar a prática criminosa, fazer uma queixa-crime. Então, ele que vai lá e, né, tivesse ido lá e feito isso, noticiar primeiro o crime para depois representar através da queixa-crime. É assim que funciona o ordenamento jurídico brasileiro. Mas o povo não só não quer saber disso, como muito bem disse o Fábio e você, Mário, o povo está atrás de treta. Rapaz, Mário, eu estava vendo uma coisa interessante que o seu Caivano colocou aqui. Eu tenho falado isso nas minhas lives. Eu observava o Brasil e achava que o Brasil, né, a direita era uma criança, né? A direita é uma criança. Hoje eu acho que a direita é um bebê de 2 meses de idade. Rapaz, o Marçal, ele faz uma coisa que a direita não está percebendo. Por exemplo, ele diz que vai prender o rapaz. Cara, isso não é... Você não prende a sua oposição. Isso é coisa de esquerdista, ditador. Você não prende. Quem prende é a polícia. Um cara que é prefeito, um cara que é governador, um cara que é presidente, você nunca pode dizer que eu vou prender a oposição. É isso que Lula faz. É isso que estão querendo fazer, prender o Bolsonaro. É isso que estão querendo fazer nos Estados Unidos e prender o Trump. Isso é coisa de esquerda, entendeu? Então, eu acho que as pessoas precisam observar isso e entender que você não pode dizer que você vai prender a sua oposição. Isso não é coisa de prefeito, isso não é coisa de governador, isso não é coisa de político. Político não prende, a não ser que você seja de esquerda, ditador, como Maduro e companhia. Então isso aí é uma coisa que eu não sei porque ele continua falando isso, e eu não entendo porque as pessoas não criticam isso, né? Isso aí não pode, você não pode aceitar uma pessoa que de direita ou de esquerda, quem quer que seja, que queira prender alguém. Cara, você não prende ninguém, quem prende é a polícia. E o Marçal, ele ficou bem Putin, né? Bem Putin, né? Esse modus aí eu conheço basicamente na Rússia, isso acontece direto, cara. Eu não sei esse modus operandi dele aí de querer prender, de querer não sei o quê. É perigoso isso aí, porque, como eu digo várias vezes, as pessoas não gostam, algumas pessoas não gostam, ficam xingando e tudo mais. Ó, pessoal, quando for xingar, ou eu, ou o Dr. Caivano ou o Fábio, manda um superchat. O superchat fica em evidência aqui. Você xinga a gente, chama a gente do que vocês quiserem e coloca aqui. Agora o cara desinscreve do canal, às vezes não é nem inscrito, desinscreve do canal e ainda avisa. Tô saindo fora porque vocês falaram mal do Marçal. É só sair. Não precisa avisar, né? A pessoa ainda avisa como se a gente fosse atrás da pessoa e falasse, não, pelo amor de Deus, preciso aqui do seu view. Mas pessoal, Mário, não troco o meu travesseirinho, a minha cabeça no travesseiro, pela mentira e por view e por like, por nada. Mas, Mário, por isso que eu digo que eu acreditava que a direita brasileira fosse um menino e uma criança, um bebê, porque a pessoa vai sair do canal porque você faz críticas. A pessoa não tem a capacidade de escutar uma crítica, entender o que nós estamos falando, e se ele discorda, ele refuta essa crítica. Poxa, diga pra mim, alguém botou no comentário, o presidente Bukele prendeu. Ele não prendeu ninguém. O Bukele, ele foi presidente, junto com o Congresso, eles mudaram as leis, e quem prendeu foi a polícia. O Bukele não prendeu ninguém. Você viu o Bukele na casa batendo na porta e prendendo as pessoas? Você viu o Bukele dizendo que ia prender o seu oposição político? Isso nunca existiu. Então, o que as pessoas precisam é amadurecer. Cara, ou debata a crítica. Se uma pessoa está criticando alguém, por exemplo, o cara está criticando o Bolsonaro, você vai e debate, mostra para ele onde ele está errado, onde ele está certo, e todas as pessoas têm o direito de criticar quem quer que seja, vocês têm que amadurecer. Mas não, eu vou sair do canal porque, se for assim, você não vai ficar em canal de ninguém, porque todos os canais que você forem, ele vai estar criticando alguém. Eu já critiquei o Bolsonaro, já critiquei todos os políticos, não somos mais de Brasil e menos de Brasília?
quer dizer o quê? Que nós vamos criticar todos os políticos, porque o povo é muito mais importante do que os políticos, quem quer que seja eles. Então a gente tem que criticar a todos. Mas, não, mas não ganhamos, mas o cara, que coisa de bebezinho de 3 meses de idade, bebezinho, entendeu? E como se fosse machucar a gente, o cara sair do canal. Aí você vai sair e vai para uma bolha. Você vai cair numa bolha onde todo mundo lá vai falar aquilo que você quer ouvir. Isso é coisa de neném. Você sabe, Fábio, Mário, que o Arthur Schopenhauer, né, um filósofo lá do final do século XIX, ele escreveu um livro intitulado Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, né? E usou para isso 38 estratagemas. E ele apresenta. Para mim, faltou a 39ª, que é fugir. É o que você acabou de falar. A pessoa simplesmente, não, vou fugir. Nossa, mas como você foi maduro, né? E não maduro, eu me refiro à maturidade, né? Não, tem que explicar, senão a pessoa vai me acusar de falar alguma coisa. É verdade. A minha esposa falou algo muito interessante e muitas das vezes nós temos que ouvi-las. Temos que ouvir as nossas esposas. Muitas das vezes elas têm uma aura, elas têm um poder de saber com quem que a gente se envolve, né? Principalmente. Elas sabem com quem que a gente se tromba, né? Então, elas têm essa sabedoria. E de mãe, principalmente, né? Ela chega e fala assim, que eu peguei bem na hora da cadeirada. Ela chega e fala assim, você é montado. Falei, como assim? Lembra que o Marçal falou que o Datena tinha mandado uma mensagem para ele se unir contra o Nunes? Os dois? Pode ser que o Datena aceitou agora. Que tal uma secretaria, uma subprefeitura, já que o Datena não vai vencer? Eu falei, você pode não estar viajando não, viu? Eu vou nessa aí, porque ela já acertou algumas vezes aí. Então, é de se pensar. É de se pensar que isso tudo seja também uma estratégia, né? Um conglomerado. Se o PT se une a Tabata e a todos os outros que estão ali, principalmente com o Datena, por que o Datena não iria aceitar também uma secretaria, um cargo, sei lá, já que acho que jornalismo não dá mais para ele? Enfim, é de se pensar. Mas o povo é assim, o povo foge, o povo sai dos canais, o povo não quer que a gente fala mal do Deus, do novo bezerro de ouro que foi levantado nos últimos tempos, principalmente aqui em São Paulo. No Brasil, tá? Porque a maioria das pessoas que defendem o Marçal nem de São Paulo são. Só tem que lembrar isso aqui. Nem de São Paulo são, porque São Paulo vota PT, tá? A maioria de São Paulo é petista, é esquerdista. Então, o próprio Tarcísio falou, o próprio Bolsonaro perdeu em São Paulo, Tarcísio perdeu em São Paulo, então as pessoas estão indo nessa enganação aí, infelizmente. A gente não vai parar de falar do Marçal. Se ele for para o segundo turno, como a gente diz sempre aqui, contra o Boulos, aí é Marçal. Mas a gente vai votar, a gente vai apoiar ele, sabendo quem ele é. E vocês também vão saber quem ele é. 2026 está logo aí, e essa corrida eleitoral aqui não é para a Prefeitura de São Paulo, é para a Presidência da República. Mas, Mário, as pessoas têm que entender que eles mesmos, têm que criticar, eles têm que criticar os políticos, eles têm que aprender isso. Rapaz, eu fiz uma live 2 dias atrás e durante meia hora eu perguntei para as pessoas que gostam do Marçal que me apontasse uma proposta dele. Vocês ficariam surpresos que nenhum deles conseguiam escrever uma proposta. Teleférico e 200 milhões de emprego na favela. Eu tô falando para você meia hora questionando para que eles me montassem uma proposta. Nenhum deles conseguiram colocar uma. Mário, uma proposta. O prédio mais alto do mundo. Entendeu? O prédio mais alto no mundo, o teleférico, entendeu? E o problema é esse. E eu tô falando para as pessoas, por exemplo, por que a gente critica? Quando o Marçal fala que vai criar 96 subprefeituras, isso aqui é aumentar o nosso dinheiro, os nossos impostos. O pessoal não está vendo que mesmo todo o debate que a gente viu ontem, você chega à conclusão que o Brasil é um país socialista. Tá? A mentalidade do povo é socialista. Todo mundo quer
mais dinheiro do Estado, mais dinheiro do Estado. Como que o Estado vai resolver minha vida? Como que o Estado vai resolver isso? Como que a cidade vai resolver isso? Então, e ninguém fala, olha, tem que ser iniciativa privada, a gente tem que trabalhar com a iniciativa privada, nós temos que tirar a burocracia, deixar com que a iniciativa privada, que eles façam isso. Não, todo mundo o Estado vai dar isso, o Estado vai dar aquilo, que o Estado vai dar isso, o Estado isso. Vamos ter 96 subprefeituras, ou seja, você está aumentando o Estado. E o conservador, você quer um governo mínimo, você quer diminuir esse negócio. Você quer diminuir. Então, as pessoas precisam criticar mais. E criticar a todos. Critique mais o Bolsonaro, critique mais o Marçal, critique mais o Nunes, critique mais todos os políticos. E não saia de um canal porque essa pessoa está criticando alguém. Rapaz, aprenda isso. Você tem que estar superior. Por exemplo, ontem o Gustavo Gaia disse que ele tentou, foi no domingo, né? Ele tentou conectar senador com o Elon Musk. E o senador disse, mas quem é o Elon Musk para falar comigo? Tipo assim, o senador, ele pensa que é Deus. O senador brasileiro, ele pensa quem é o Elon Musk para falar com ele, porque ele é o senador do Brasil. Imagina uma coisa dessa. Então, muitos políticos no Brasil, eles se sentem deuses, porque ninguém critica os caras, cara. Então, a gente precisa criticar. Critique os políticos, critiquem a todos. E você vai amadurecer muito mais, você vai estar muito mais forte. Porque tem que ser mais Brasil e menos Brasília. Aprenda isso. Entendeu? Quando você tem um político, você critica ele muda. E aí ele começa a fazer o que ele deve fazer. Se você não critica o político, ele vai continuar no caminho errado. Então você vai gosta dando asa para ele. Vai dando asa para ele não vai querer mudar, tá fazendo a coisa certa na opinião dele. Exato. É isso aí. Meus amigos, só para finalizar aqui. A gente não vai nem comentar, tá? Só jogar na tela aqui. Olha essa notícia. STF recua e proíbe o UOL de auditar sistema de distribuição de processos da corte. Barroso impediu inspeção do portal de equipe de especialistas por receio de ataque hackers. Tá aí, tá chegando aí, né? Tá batendo agora no bumbumzinho. E é isso aí. Fomentem mais poder ao STF, fomentem mais poder aí, que eles vão cada vez mais ir cortando aí a audição, né? Todas as investigações de portais de notícia. É isso aí. Vamos. Fiquem de mãos dadas com o STF, que vocês têm muito a ganhar, viu? O UOL, Veja, todos esses portais de notícias aí. Eu quero agradecer a presença do Dr. Caivano. Muito obrigado, meu querido. Live hoje, que horas lá no seu canal para o povo acompanhar, meu querido? Olha, vou tentar, de verdade, fazer todo o possível para começar hoje 15h45, 15 para as 4. Porque eu tenho feito só lá no fim do dia, né? Mas, como você sabe, você está convidado. Pena que o Fábio Tom não está aqui no Brasil, mas eu vou fazer o lançamento do livro na Livraria Drummond na sexta-feira, né? Às 18 horas, de 18 a 22 horas, vou estar lá esperando as pessoas para fazer uma noite de autógrafo, tirar uma foto, enfim, as pessoas que queiram me conhecer, te conhecer, né? Conhecer o Diogo Forjaz, olha a oportunidade, né? Vai estar o senhor Sepúlveda também, que já confirmou presença. Então, eu estou me preparando para isso, preciso tenho também as petições do STF para fazer, porque tem audiência na sexta-feira, então vou fazer um pouco mais cedo hoje e amanhã para poder me focar no trabalho. Mário, sempre que você me chamar, eu não vou atender como um pedido, eu vou atender como uma ordem. É uma satisfação enorme, não só ser seu amigo pessoal, como poder colaborar aqui de alguma maneira que você acha que eu colabore para o teu trabalho aqui maravilhoso de jornalismo. E mais uma vez, que abrilhanta aí esse prazer enorme de estar aqui, que está dividindo a bancada com o Fábio Tom. Admiro, de novo, reitero, admiro o teu trabalho e tenho te seguido lá e ouvido muito as coisas que você fala, as análises que você faz. E a nossa audiência, faz os 4 Cs, facinho, ó. Curta, comenta, compartilha e contribua com o canal. Doe um cafezinho ali, ó. pixmariorobert@gmail.com. Facinho. Aí, ó, o César Camilo doou aqui, ó, antes de você sair, ó, o brasileiro é fanzoca e acha político é artista do Projac, super intelectual. Pois é, verdade. Caivano, então, sexta-feira agora, quem quiser conhecer o Dr. Caivano, lá na Livraria Drummond, é isso? Livraria Drummond,
na Avenida Paulista. Nós estaremos lá, eu, Caivano, Diogo Forjaz, Sepúlveda e muitas outras aí, pessoas que provavelmente você convidou, vamos estar ali presentes, vocês podem ir lá nos conhecer, tá? Avenida Paulista, lá na 273. livraria. Avenida Paulista 273 é o Conjunto Nacional, onde fica a Livraria Drummond. Muito fácil. Mário, mais uma vez eu te interrompi, mas por um bom motivo, ó, tá a 50 metros, de verdade, 50 metros da saída do metrô Consolação. Então, assim, não tem desculpa. Se a pessoa quer uma oportunidade para me conhecer, porque a gente está em São Paulo, encontro o Caivano, o Mário, o Diogo nas manifestações, você vai poder ir lá, vai poder trocar ideia, porque na manifestação simplesmente não é possível. Então, fica a dica aí, Avenida Paulista 273, a 50 metros da estação Consolação do metrô. A partir das 18 horas, tá, pessoal? Então, quem quiser ir lá, só chegar junto. Obrigado, hein, Caivano? Dia 4, desculpa. Dia 4, sexta-feira próxima, a outra sexta-feira, dia 4/10, nós estaremos voltando com a nossa bancada aqui, o programa na sexta, tá? Vai ser o programa na sexta. Eu, Caivano, Didi Red Pill, Diogo Forjaz e eu, fazendo aquele programa que todo mundo gostava de sexta-feira, à noite, às 7 da noite, nós estaremos aqui. Deus abençoe, Caivano. Muito obrigado, meu querido. Amém a você, ao Fábio e toda a tua audiência. Um forte abraço a todos. Valeu. Tchau, Querido tchau. Fábio Tom, meu querido amigo, que sempre está aqui fazendo essas lives comigo. Peço para o pessoal assistir também a sua live aí às 3, não é isso? 5 para as 3. Hoje, 5 para as 3, a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo no nosso querido mundo, né? Tem muita coisa acontecendo e a gente vai explanar ali para as pessoas as coisas que as pessoas não conseguem entender, né? Então, vocês estão convidados para participar hoje às 15 horas, que chega 5 minutos antes para ficar legal. Então, foi muito bom aí a gente explanar com as pessoas, colocar aí nossa opinião para as pessoas entenderem o que está acontecendo no nosso Brasil. É isso aí, muito bom, né, cara? Trazer convidados assim como o Caivano, né? Vamos trazer o doutor Otacílio na sexta-feira também para falar sobre os presos clientes dele do 8 de janeiro. E é muito bom ter esse papo aqui, que é muito esclarecedor, né? Muitos canais aí estão preocupados com outras coisas, outras notícias e acabam se esquecendo aí das pessoas que estão encarceradas, né? Ainda bem que a gente consegue fazer e tem conhecimento e conhece os advogados que estão ligados diretos a esse povo aí, né, Fábio? Vamos continuar lutando pela liberdade. Pessoal que puder fazer uma doação de Pix, o Pix esteve em todo o tempo aí na live, vou colocar de novo, faz um cafezinho aí, manda um cafezinho para o Mário Robert, pixmariorobert@gmail.com. Eu agradeço imensamente e peço para que Deus não deixe faltar na sua casa. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.